o sistema desse mundo, não se conforme com aquilo que acontece nesse mundo. Não é gnosticismo aqui, ele não está dizendo assim que você tem que mortificar. Mas Paulo está dizendo assim, olha, pelo amor de Deus. E a idolatria não é andar de joelhos, ok? Para fé, para cura, para restauração, para libertação. Tem bonita, chique, parede preta, parede rosa, parede branca, sem parede. Tem de tenda, tem de campanha, tem de ministério X, A, dá todo o nome que você quiser, tem do jeito que você quiser. Mas nada disso tem a ver com a transformação da sua consciência. Romanos capítulo 12, é sobre isso que eu quero falar com você. E é muito interessante quando Paulo aqui, ele começa dizendo assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou dizer. Pelo amor de Deus, fique atento naquilo que eu vou dizer. E ele continua dizendo, olha, o rogai dele, né, o pelo amor de Deus dele é... apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente o seu corpo, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos lá. Primeiro então, esse corpo aqui não é um corpo físico, matéria, não é gnosticismo aqui. Ele não está dizendo assim que você tem que mortificar a sua matéria para isso. A ideia gnóstica é sempre essa, né? Você mortifica, você faz sofrer a matéria, isso aqui. Por isso as pessoas sobem escadas grandes. Por isso alguns fazem alguns tipos de jejum, porque elas acreditam que se ela sofrer, o corpo dela sofrer, Deus vai abençoar, enfim, ela vai ter algum contato com o divino, etc e tal. Mas não é isso que Paulo está falando, ele está falando sobre a estrutura. Apresente a sua estrutura, apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Sacrifício é porque não te agrada, ok? E ele tem que ser, ele não te agrada, certo? Por isso é um sacrifício, ele vai além daquilo que é normal, essas são características de sacrifício. Vivo não é morto, não é estagnado, não é parado, e tem características de um ser vivo que a gente tem que respeitar para isso aqui. Santo, separado para e separado de, e agradável a quem? A Deus. Então toda essa estrutura que nós temos, ela é apresentada diante de Deus. Mas interessante que ele conclui essa parte aqui dizendo assim, olha, tudo isso que eu disse é o vosso culto racional. Fantástico, é o culto racional. Então ele não está falando sobre um corpo em sacrifício como matéria, vai lá, apresenta e resolveu. É um culto, é o respeito, é a devoção, é aquilo que eu faço em prol de. O culto tem essas características, mas isso é de forma racional, quer dizer, com a razão, com a consciência. Não existe vida cristã sem consciência. Eu fico até abismado porque tem um evento chamado Consciência Cristã, que é realizado na Paraíba, mas parece que não há muita consciência cristã, porque alguns quilômetros ali tem gente que passa sede, passa fome, tem povoado sertanejo, eu morei lá. Mas gasta-se milhões com o evento da consciência cristã, quando na verdade não se demonstra consciência. Então aqui o que Paulo chama atenção é consciência, razão, apresente isso diante de Deus. Aí ele fala assim no versículo número 2, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, não se conforme. Eu fico imaginando, uma pessoa que é inconformada, ela fica sentada ou deitada numa rede esperando as coisas acontecerem, isso é inconformismo? A chamada aqui é para o inconformismo, né? A chamada de atenção aqui é para o inconformismo. Não se conforme com esse mundo. Paulo está falando isso para os romanos. Eles eram a todo momento perseguidos, eles eram a todo momento presos, uns mortos, jogados aos leões, enfim, havia uma pressão violenta entre os romanos, entre a igreja que estava em Roma ali. E Paulo fala para eles, você não se conforme, seja inconformado, quer dizer, não fique esperando simplesmente tudo acontecer, mas se movimente, que haja uma ira, essa ira, entre aspas, ira santa dentro de você, essa ira que vem da parte de Deus, a ideia de você não se aquietar com o sistema desse mundo, com a prostituição, com a mentira, com a heresia, com aquilo que destrói as pessoas, destrói o reino de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma mulher em relação a isso, ela contando que o pastor, na época, ela até não é brasileira, contando que o pastor, ela foi largada pelo marido e o pastor excluiu ela do ministério, ela não pôde fazer mais nada, os filhos delas não podiam participar mais de certas atividades, tudo isso porque o marido abandonou ela, não podia ceiar, não podia fazer mais nada. Quer dizer, e no conceito dela é uma boa pessoa, mas boa pessoa, destruindo pessoas, impedindo pessoas de conhecerem a Deus. Então não se conforme com o sistema desse mundo, não se conforme com aquilo que acontece nesse mundo. A gente vive hoje uma época em que ou as pessoas idolatram e vivem, e a idolatria não é andar de joelhos, ok? É a sua reação e ação em relação ao templo, idolatram isso, a instituição, a denominação, ou então elas se afastam completamente até de Deus e não se inconformam com isso. Vivem com pessoas conformadas, é assim mesmo, é a vida, fazer o quê? Eu sei que roubam, mas é assim mesmo, eu sei que mentem, mas é assim mesmo, não é assim não. E se não precisa ser assim em mim e a partir de mim. Entenda isso, que esse inconformismo faz parte. Agora, esse inconformismo ele só vem porque o texto continua. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos.
você não transforma outra pessoa. E você não fica orando para que Deus transforme a sua vida. Se você tem uma relação saudável com Deus, você vai se transformando pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa consciência. Então, para que haja arrependimento, tem que haver consciência. Primeiro tem que ter consciência, arrependimento e mudança, transformação. Por que as pessoas não transformam a sua vida espiritual, a sua vida psicológica? Porque elas não transformam a sua vida profissional? Porque elas não transformam aquilo que é necessário dentro delas e fora delas? Porque primeiro não tem consciência. Sem consciência você não se arrepende. O arrependimento é essa consciência seguida de uma atitude que, olha, eu estou errado, eu preciso mudar, eu preciso alterar, esse não é o caminho, essa não é a direção. Então transforme a sua consciência a partir da mente de Cristo. Quer dizer, quando você começa a pensar, as suas respostas começam a ser as de Cristo. Os seus sonhos, objetivos, desejos começam a ser os mesmos de Cristo. Quando isso acontece, a minha consciência ela começa a ser transformada. Automaticamente as minhas decisões são transformadas. Então transformai-vos. Você quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então transformai-vos. Mas antes disso, não pode se conformar. Se você se conforma com a vida que você leva, com as atitudes que você tem, com aquilo que você faz, e não adianta você procurar culpados, não adianta você colocar culpados, não adianta. Mas tem pessoas que não vale nem a pena você conversar mais sobre essas coisas, porque elas não reconhecem aquilo que fazem, aquilo que falam. É tão normal hoje ser desleal, é tão normal hoje dar bola nas costas, é tão normal mentir para as pessoas, é tão normal hoje roubar, é tão normal pegar uma coisa do outro e não devolver. Tudo isso é muito normal, mas isso é um descaramento, isso não tem nada a ver com a consciência de Cristo. E o mundo está como está, porque a consciência desse mundo é podre, é lixo. Se aproveitam das crianças, se aproveitam dos inocentes, se aproveitam de tudo aquilo que é mais fraco ou considerado mais frágil para se dar bem. E as pessoas que ficam a todo momento se justificando. Uma vida cristã saudável não tem a ver com justificativas, tem a ver com uma consciência transformada, uma atitude transformada, porque tem a ver com inconformismo. Eu sei que eu não mereço muita coisa, eu sei que eu tenho falhas e erros, eu sei tudo isso. E o que eu preciso fazer? Eu preciso refletir e eu preciso transformar a minha consciência. O que é que Cristo me ensina a fazer? Como é que deve ser? Então trabalhe a sua espiritualidade, sua vida espiritual, independente de placas, denominações e religiões, porque hoje tem ao gosto do cliente, como esses dias um amigo falou, né, trazendo uma mensagem comigo, ele falou, hoje a igreja no Brasil, ela tem assim, ele é estrangeiro, né? Ela é assim, ao gosto do cliente, tem do jeito que você quiser. Tem para fé, para cura, para restauração, para libertação, tem bonita, chique, parede preta, parede rosa, parede branca, sem parede, tem de tenda, tem de campanha, tem de ministério X, dá todo o nome que você quiser, tem do jeito que você quiser, mas nada disso tem a ver com a transformação da sua consciência. Eu sei que você quer orar para Deus transformar, mas você não pode orar para isso. Aliás, até pode, mas não deveria. Você deveria transformar aquilo que você pode. Você ora como uma das formas de você ter relacionamento mais profundo com Deus, mas transforme a sua vida. Lembrando que Paulo está falando isso aqui para quem? Para os cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma. Ele não fala para uma galerinha mimizenta, carnal. Você vê que na carta aos Romanos ele aprofunda certos conceitos aqui teológicos, muito profundo. Mas você vê que ele fala aqui para um povo que está sim sofrendo, que está padecendo, que está com dificuldades terríveis de exercer a sua fé e de viver em família, de viver como igreja, porque havia uma grande perseguição. E Paulo aqui não alisa, falando assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês em oração. Então orem aí, porque nessa oração Deus vai fazer tudo e transformar toda a sua vida. Não, mesmo com toda essa perseguição, com toda essa dificuldade, Paulo ainda fala, transformai-vos, não é transformai-os. E não é Deus vai transformar você, transformai-vos, se transforme. Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. E para que isso? Porque daí você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não experimenta isso na sua vida, começando pela sua vida interior, se você não experimenta isso, então precisa ser inconformado do jeito que você está. Precisa transformar e vai começar a experimentar. Legal? Um abraço, eu sou o Everton Lopes. Existe a vida cristã além das quatro paredes. E eu ajudo você que precisa disso. Um abraço.